E se você pudesse atravessar os séculos e testemunhar com seus próprios olhos o nascimento de uma terra ainda intocada? Antes das casas, das ruas e das vozes que hoje ecoam em Forquilha, existia apenas o silêncio da natureza e o mistério do desconhecido. Mas como começou essa história? Quem foram os primeiros a ousar ocupar esse solo? De onde vieram e como viveram aqueles que lançaram as sementes do que viria a ser nossa cidade? Agora, prepare-se para uma viagem única. Com o poder da inteligência artificial e apoiado nos incansáveis registros e pesquisas históricas, transformados em livros e memória viva, você será conduzido às origens de nossa terra. Muito antes de os portugueses cruzarem o sertão, o vento já soprava histórias nas pedras de Forquilha. Índios, talvez em busca de caça ou expulsos de suas aldeias, seguiram os cursos dos rios intermitentes como quem segue o fio da vida. Eram, possivelmente, os índios Ararius, que pertenciam à etnia Tapuio, habitantes das margens do rio Acaraú. Suas mãos deixaram marcas nas rochas da região de Cacimbinha e do Barriga, gravuras que ainda hoje resistem ao sol e à chuva, como se fossem cartas escritas para o futuro. São testemunhos mudos de uma presença que não se apagou, mesmo sem palavras. Os portugueses chegaram tarde aqui, mais de 100 anos depois da chegada de Cabral, e foram empurrados para o sertão porque os holandeses estavam avançando em direção à capitania do Ceará. Trouxeram consigo a Ordem das Sesmarias, pedaços de terra repartidos como tabuleiro, destinados à criação de gado e à expulsão dos que aqui já viviam. Não ergueram cidades, mas espalharam fazendas como sementes, ligadas por sangue e parentesco. Procuravam sombra e água, porque o sertão exige respeito. O couro e a carne de charque eram o destino do gado, a lavoura apenas para a subsistência. Sem ouro nem prata, a terra mostrou sua vocação, pecuária e agricultura simples, sustentadas pelo suor. Foi nesse cenário que, em 1680, Belchior Correia de Carvalho chegou de Além-Mar. Casou-se com Úrsula de Albuquerque, de Pernambuco, e mais tarde com a indígena Lucrécia da Silva. Dessa mistura de mundos nasceu uma linhagem que se espalharia pela ribeira do Acaraú. Entre seus descendentes, Manuel Ferreira Torres se destacou. Vindo de Portugal, casou-se jovem com Quitéria Correia de Carvalho e, em 1752, pediu sua primeira sesmaria. Terras no Riacho Madeira e no Poço Timbaúba, próximas ao que hoje é o açude de Forquilha. 15 anos depois, ampliou seus domínios do Arribita até o Sabonete. Manuel e Quitéria foram, assim, os primeiros colonizadores documentados dessas terras. Mas a história também pertence a Bertoleza Correia, filha de Belchior e Úrsula. Em 1757, ela se uniu a Domingos Álvares Pereira e juntos fincaram raízes no Riacho das Oficinas. Seus registros de 1788 revelam fazendas vastas, gado numeroso, cavalos, escravos e ferramentas. Bertoleza viveu quase um século, atravessando o tempo como uma árvore antiga, até partir em 1826, aos 98 anos. Manuel Ferreira Torres, por sua vez, não apenas acumulou terras, mas também prestígio. Em 1773, quando a povoação da Caiçara se tornou Vila Distincta e Real de Sobral, Manuel assinou a ata de criação como vereador. Morreu em 1780, aos 60 anos, na fazenda Tamanduá, deixando atrás de si não apenas propriedades, mas uma memória que se entrelaça com a própria fundação de Sobral e Forquilha.
Outros portugueses podem ter recebido sesmarias, mas os documentos se perderam no tempo. O que sabemos é que da união de Manuel e Quitéria nasceu uma descendência que chegou ao casal Lázaro Alves Pereira e Raimunda Francisca Xavier, e ao casal Francisco Lopes Teixeira e Maria Carolina de Souza Martins, e seus descendentes juntaram-se também aos descendentes de Diogo Henrique de Siqueira, Bento Pereira Viana e João Rodrigues Monção, nascendo dessa miscigenação um clã que povoou a ribeira dos riachos Madeira, Sabonete e Oficina, tecendo a trama humana que moldou a história de Forquilha. E assim, entre rios que secam e voltam a correr, entre pedras que guardam desenhos antigos e fazendas que se espalharam pelo sertão, a história de Forquilha se fez. Uma história de encontros e desencontros, de sangue europeu e indígena, de gado e lavoura, de vento e memória. Uma história que ainda hoje sopra, como o vento que atravessa a serra, lembrando que cada pedra, cada rio e cada nome guardam segredos de um passado que nunca se apaga.